Olá, começa agora mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático, o PSD. Hoje nós vamos tratar de um tipo de organização criminosa que frequenta com assiduidade o noticiário policial, especialmente do Rio de Janeiro. Eu me refiro às milícias. Sobre esse tema, vamos conversar com o jornalista Rafael Soares, que é repórter de O Globo e autor do livro Milicianos. É fruto de longas pesquisas sobre o histórico e as circunstâncias políticas e sociais que deram origem a essas organizações. Eu quero dizer que participam comigo desse diálogo o sociólogo e especialista em segurança pública, Túlio Kahn. Salve, Túlio. Pessoal, tudo bem? E o jornalista Eduardo Matos, colaborador, como todos nós aqui lá do Espaço Democrático. Salve, Eduardo. Olá, bem-vindo, Rafael. Rafael, antes de a gente entrar propriamente na questão do livro, na questão das milícias em geral e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre o livro e sobre você. Como é que você começou no jornalismo? Há quanto tempo você está na reportagem policial? Como é que surgiu a ideia do livro? Coisas desse tipo. Perfeito. Então, assim, as duas coisas elas se entrelaçam, né? O meu trabalho no jornal, eu sou repórter do Globo, enfim, eu trabalho no jornal há 11 anos, né? Vai fazer 11 anos agora em janeiro, e durante todo esse período eu me dediquei a temas relacionados à segurança pública, mais especificamente à violência policial, que é a minha área de cobertura. E o livro ele surge em meados de 2020 de uma inquietação minha na cobertura diária, enfim, de temas relacionados à segurança pública, mais especificamente no meio de um processo de apuração na época sobre o Rony Lessa, né, o então sargento Rony Lessa, acusado de ser o executor do homicídio da vereadora Marielle Franco. Basicamente, eu estava me dedicando a uma apuração sobre o então sargento da PM, Rony Lessa, acusado de ser o executor do homicídio da Marielle Franco. Estava tentando entender como um policial como o Rony Lessa, que, enfim, era um policial com quem eu já tinha, ele nunca tinha encontrado, ele não era minha fonte nem nada, mas era um policial que era conhecido no Rio de Janeiro como um herói da corporação, como esse cara tinha virado criminoso, né? E como esses caras que eram consideradas lendas na PM tinham acabado virando matadores de aluguel. E aí, enfim, o meu método de apuração foi o método arquivístico documental. Eu, enfim, comecei a desarquivar os processos, pedi via lei de acesso à informação sindicâncias internas, inquéritos policiais militares que ele tinha respondido na época, enfim, quando ele estava na ativa na Polícia Militar. Enfim, comecei a fazer esse histórico da carreira dele. E o mais interessante desse histórico, que foi o que me chocou, é que, ao mesmo tempo, ele foi um policial que teve uma carreira meteórica. Basicamente, ele, é, enfim, vai de soldado a sargento em 2 anos, é algo muito difícil na Polícia Militar. Isso aconteceu justamente por conta dos diversos elogios, congratulações, promoções por bravura. Na época existia a gratificação Faroeste aqui no Rio, que era uma gratificação financeira para policiais que participavam de ocorrências, né, em que se denotava a bravura dos agentes, muitas delas acabavam em morte. Enfim, se você pegasse documentalmente a ficha dele na PM, era uma ficha do Robocop, de um grande herói. Só que se eu começando a botar a lupa nessas ocorrências que geraram os elogios, as bonificações e essa carreira meteórica, você vai ver que eram ocorrências, todas essas ocorrências tinham suspeitas ou indícios de violações de direitos humanos. Casos de tortura, casos com indício de execução, casos com indício de que os policiais tinham desviado drogas ou armas enfim, dos traficantes que eles mataram, enfim. E, e esses casos, obviamente, não foram investigados a contento, acabaram arquivados e tal, e essa investigação pobre, essa forma que a PM tem de tratar
esses policiais, acabou levando a essa situação. Essa foi uma inquietação minha naquela época, pensando. Essa é uma situação que me causava uma inquietação mesmo, porque o Lessa não era o único. Eu sabia que eu conhecia várias histórias ao longo da minha carreira. Eu tive acesso a várias histórias e me deparei com vários casos muito parecidos. E ali foi o início do processo de apuração do livro, né? Perfeito. Eduardo Matos. Rafael, como surgiram as milícias? Você consegue identificar quem foi o primeiro miliciano ou os primeiros milicianos? Então, essa é uma pergunta interessante, assim, porque aqui no Rio a gente tem um fenômeno que a gente já teve vários nomes parecidos, né? Grupo de Extermínio, Esquadrão da Morte, Escuderia Lecoque, que, enfim, que basicamente todos faziam a mesma coisa, que era extermínio de suspeitos, extermínio. Isso, enfim, começa na segunda metade do século passado. Só que milícia, com o nome que a gente tem hoje, né, esse tipo de organização criminosa que é a milícia, que ela extrapola esse conceito de extermínio de suspeitos e tal, e pressupõe uma organização maior e também a questão econômica, né, o domínio territorial com domínio econômico sobre o território. A certidão de nascimento é Rio das Pedras. Né? A história de Rio das Pedras, e é interessante porque essas duas milícias, né, a milícia de Rio das Pedras e a milícia de Campo Grande, que a gente passou a chamar e é mais conhecida como Liga da Justiça, têm trajetórias um pouco diferentes, que têm algumas similaridades entre si, mas, enfim, se a gente for colocar a lupa, elas têm alguns pontos que é interessante comentar. Assim, Rio das Pedras, a milícia começa, e isso é o mais interessante, sem policiais. A milícia de Rio das Pedras, ela é uma milícia formada inicialmente só por comerciantes. Basicamente, comerciantes retirantes nordestinos que se instalam em Rio das Pedras e Jacarepaguá, que é uma comunidade que fica na Zona Oeste, mas numa localidade mais próxima ao centro, então, enfim, uma localização ali privilegiada em relação ao restante da Zona Oeste, e que naquele momento histórico, final da década de 80, né, meados da década de 80, vivia um processo de aumento populacional por conta da expansão da cidade em direção à Baixada de Jacarepaguá. E Rio das Pedras em si era uma comunidade, enfim, hoje a gente chama de favela, na época era um amontoado, era um amontoado que, enfim, ainda não era uma favela, eram moradias simples, enfim, mas que não tinham características de favela como a gente vê em morros, enfim, aqui no Rio, como Rocinha, Alemão. Rio das Pedras era diferente. Só que tinha uma questão. Enquanto Jacarepaguá crescia, também crescia do lado de Rio das Pedras a Cidade de Deus, que era um conjunto habitacional que logo foi tomado pela maior facção do Rio, que naquele momento já começava a crescer, enfim, e se desenvolver. E o que acontece em Rio das Pedras? Os comerciantes começam a se organizar no entorno de uma associação de moradores para se proteger, né, como uma espécie de autodefesa comunitária. E é assim que surge a primeira milícia do Rio. Depois, no segundo momento, os policiais tomam essa milícia, enfim, matam o Otacílio, que é o comerciante, enfim, que é o primeiro chefe da milícia de Rio das Pedras. A esposa dele fica no lugar dele, que era presidente da Associação de Moradores, ela também é morta, e depois o Félix, que é um inspetor da Polícia Civil, acaba assumindo a milícia, e enfim, e aí depois a história se desenvolve. Então, em Rio das Pedras, o que acontece é isso, você tem essa dominação de território, e os moradores acabavam pagando para a Associação de Moradores, o que depois ficou conhecido como taxa de segurança, né, para se protegerem do tráfico de drogas. E isso, enfim, depois vai se desenvolvendo e as atividades que a milícia passa a explorar aumentam, vão para gás, o gatonete, enfim, hoje isso vai chega numa dimensão muito maior. Mas ao mesmo tempo que em Rio... Até imobiliária, né? Imobiliária. Rio das Pedras tem essa questão. A Zona Oeste do Rio tem essa questão imobiliária muito, muito forte. Mas, enfim, ao mesmo tempo, ali no final dos anos 90, né, a partir de 95, em Campo Grande, enquanto, né, em Rio das Pedras já existia a milícia e
esse modelo, né, começou a se espalhar para outras localidades, na Baixada Fluminense e tal, mas em Campo Grande, especificamente, quem replicou esse modelo foram duas lideranças também comunitárias, que são o Jerominho e Natalino, policiais civis, que passam a incrementar um pouco essa ideia de milícia com a questão do transporte alternativo. Se vocês pegarem o mapa do Rio e verem onde é Campo Grande, isso fica, enfim, dá para entender o porquê Campo Grande é um local longe do centro do Rio e com uma oferta de transporte que, historicamente, o Estado não conseguiu abastecer a população. Então, a milícia conseguiu usar essa omissão do Estado, enfim, morador de Campo Grande, algo que não é supérfluo para o morador do Campo Grande é o transporte. O cara precisa pagar para sair da sua casa e ir até o centro da cidade. Então a milícia soube explorar isso, e a milícia de Campo Grande, a Liga da Justiça, ela surge como a máfia das vans, né? Era como a gente chamava a milícia lá no seu início, né? E depois esse dinheiro das vans acabou irrigando, acabou tornando a Liga da Justiça, enfim, hoje é a maior milícia do Rio, foi a milícia, hoje a gente não chama nem mais de Liga da Justiça, mas virou o modelo de milícia que a gente convencionou chamar de milícia, que é a Liga da Justiça, que foi também pioneira nessa questão de começar a expandir o rol de atividade e também se expandir, né, geograficamente, saindo da Zona Oeste e indo em direção à Baixada Fluminense. Então, basicamente, a origem da milícia é essa. Turuka? Rafael, esse fenômeno de ilegalidade da polícia não é típico só do Rio de Janeiro, né? Em diversos estados você tem. Você mencionou a Esquadrões da Morte, São Paulo tinha isso nos anos 70. Hoje em dia você tem ainda diversos policiais no bico trabalhando em empresas clandestinas de segurança, ocorre em todo lugar. Agora, no Rio você tem essa especificidade, né? Isso que você chamou de modelo de milícia, vamos dizer assim, é o tipo ideal, né, de milícia, né? Pela quantidade de participantes, pelo domínio territorial, explorando, eu vi numa reportagem tua, você fala em mais de 43 tipos, né, de explorações, quer dizer... De atividade. Isso só tem no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, que eu saiba, esse modelo aperfeiçoado. Então, se você tem alguma intuição ou alguma hipótese, né, de por que esse mesmo modelo não surge, né, não surgiu ou não surgiu ainda em outros estados, se tem alguma coisa específica do Rio de Janeiro, né, que contribui para essa formação ali. Legal. Essa é uma pergunta interessante, assim, isso é algo que eu penso muito, porque uma das minhas demandas enquanto repórter no jornal é justamente tentar entender o que acontece em outros estados nesse sentido, né? A questão sobre por que só tem milícias no Rio, eu acho que não é a melhor pergunta. Eu acho que a melhor pergunta é por que o Rio chegou nesse estágio antes de todo mundo, né? E tem uma série de motivos ali. Motivos que são históricos, tem motivos sociais e geográficos ali da capital do Rio, né? A milícia enquanto fenômeno urbano, porque a gente, enfim, no Brasil e outros estados do Brasil, a gente tem, enfim, milícias rurais relacionadas à questão de disputa de terras, enfim, isso é mais comum em outros estados, mas assim, essa milícia urbana que tem como principal fonte, né, de lucro, né, a exploração da comunidade em que ela está situada, eu acho que isso tem alguns motivos para que ela começasse, que essa estrutura começasse a existir no Rio ali no início dos anos 90, final dos anos 80. Primeiro você tem uma questão que você vai começar a história da polícia no Rio de Janeiro, é uma história que é um pouco diferente das polícias em outras partes do Brasil, principalmente falando sobre a participação dos agentes da repressão, passando da ditadura, né? Passando depois da redemocratização, né? Então, no Rio, o ambiente, né, que se criou ali no final dos anos 80, início dos anos 90, principalmente nessa área, né, da segurança pública, e
dos agentes da repressão que passaram a trabalhar em organizações criminosas, principalmente no jogo do bicho, foi um caminho fértil para esses agentes, um até acabou virando um dos capos do jogo do bicho no Rio, Capitão Guimarães, e essa estrutura já havia sido formada, esse caminho já era um caminho possível. E o bicho também patrocinou, naquela mesma época, os Esquadrões da Morte que a gente estava falando. Então, assim, você já tinha esse tipo de estrutura de quadrilha bem delineada e espalhada por várias regiões do Rio, né? Existia isso na Baixada Fluminense, existia isso de alguma medida em Niterói e São Gonçalo, existia isso também na Zona Oeste do Rio, e, enfim, patrocinado com o dinheiro do jogo ilegal. Além disso, tem a característica também geográfica do crime no Rio, né? De como se deu como é que se espalhou a geopolítica do crime no Rio. Principalmente nesse período de início das milícias, né? Você tinha facções do tráfico se espalhando pela cidade e se instalando especificamente em, em morros, né? Em locais de geografia acidentada próximas ao centro da cidade. Então, existia o sentimento social de. Primeiro, o tráfico estava muito próximo às pessoas que viviam a parte da população de classe média, enfim. E, por outro lado, essa, essa, enfim, a violência armada do tráfico de drogas assustava também essa população e acabava tornando mais fácil também essa espécie de autodefesa também nascer, o que foi diferente, por exemplo, em outros lugares do Brasil. Esse fenômeno, como por exemplo São Paulo, que isso ficou muito mais o crime organizado, enfim, as facções do tráfico começaram a se espalhar muito mais pelas periferias no Rio de Janeiro. Essa situação se deu de maneira diferente. E por fim, eu acho que assim tem uma característica da polícia do Rio, né? A gente teve e da segurança, não vou nem dizer da polícia do Rio, mas da segurança pública do Rio, que a gente tem um processo muito grande de permanências da ditadura do período de democratização. Eu não conseguiria fazer muitos paralelos com outros estados, mas se a gente pegar no Rio, assim, a gente teve, nos anos 90, 4 ou 5 governadores diferentes, e entre os secretários de segurança, quase a totalidade, todos eles, inclusive governos de esquerda, foram generais do Exército. Então, você tinha sempre o Rio sempre teve essa cultura muito militarizada de segurança pública. E isso, enfim, mesmo com a redemocratização, isso não muda. Então, enfim, esse é eu acho que assim, foi por isso que a gente chegou mais rápido nesse estágio. O que eu quero dizer é que, em comparação a outros estados, eu não estou dizendo que assim, todos eles vão chegar onde o Rio está. Óbvio que não. Mas o que eu quero dizer é que podem, né? Essa é a questão, que assim, se repetirem a forma que o Rio, enfim, essa forma que deu errado aqui, e também tem que lembrar também, né? Essas políticas de segurança pública, que, enfim, a permanência essas permanências da ditadura na redemocratização, aqui no Rio isso tem uma característica um traço muito marcante nas políticas de segurança, que é a letalidade policial. A política de segurança do Rio sempre teve uma ligação muito grande com o combate ao crime, né, com a política de combate ao crime, do confronto de operações policiais em favelas, e uma relação intrínseca com a letalidade policial. Isso, tanto que, enfim, se você pegar os homicídios, agora você tem a Bahia, que ultrapassou o Rio, mas ao longo de 20 anos, quase 2 décadas, o Rio teve na dianteira dos homicídios provocados pela polícia, né, no país. Então, assim, esse é um modelo de segurança pública que aqui tem uma característica muito marcante relacionada à letalidade, relacionada ao, enfim, extermínio dos criminosos e tal, que é o sentimento ali que leva à criação das milícias. Então, enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem aí um longo histórico aí de erros na condição da política de segurança que levaram à criação das milícias, que eu acho que não se repetiram em outros estados.
Vamos lá, Eduardo. O Rafael, há pouco você fez um breve resumo da biografia do Rony Lessa, né? Um cara, e no seu livro você detalha como esse cara era uma estrela na polícia do Rio, né? Um cara que fazia parte daquela patrulha policial chamada Patamo 500, né? O cara virou uma lenda na corporação. Agora, eu gostaria de ter uma percepção sua. Como um herói desse tamanho, uma estrela dessa, policial vira bandido? Essa é uma questão que está no cerne ali do livro, né? Porque a questão, a pergunta é assim, como é que esse cara, enquanto policial, né, vestindo farda, pode ser considerado um herói, né? E herói para quem? De que forma? O que acontece com a carreira do Lessa é que as ocorrências que levaram ele a ser um policial chamado de herói pelos seus pares foram ocorrências, enfim, primeiro, muitas ocorrências com resultado morte, né? E não só ocorrências com resultado morte em que, enfim, que ele exerceu a legítima defesa da maneira que a lei prevê. Muito pelo contrário, são ocorrências em que existem indícios claros de violações de direitos humanos dos mais diversos e que não só não foram investigadas internamente pela corporação, e isso é um outro ponto que, enfim, a gente pode falar um pouco depois, um ponto que também está na origem desse problema, a questão da correção policial, enfim, do controle externo, que aqui no Rio também, historicamente, é um problema. Mas, enfim, fato é que, no caso dele, essas ocorrências nunca geraram nenhum tipo de punição, nenhum tipo de. Às vezes até geravam processos judiciais. Ele foi réu por alguns desses crimes e respondeu na justiça e acabou absolvido depois. Muitas vezes as denúncias chegavam 10 anos depois do crime acontecer, as testemunhas já tinham morrido, as testemunhas desapareceram, ninguém. Enfim, tem vários casos, eu relato com um detalhamento maior essas histórias no livro. Mas, assim, fato é que o Estado, na época, sabia, de certa maneira, ou tinha como saber, que tinha algo errado com aquela Patamo, com aqueles caras. Assim, era a Patamo que tinha o Lessa como comandado e hoje, né, Coronel Cláudio, que também hoje é condenado pelo homicídio da juíza Patrícia Scioli na mesma viatura. Dois policiais que depois, enfim, depois de passarem as suas carreiras inteiras na Polícia Militar, acabaram indo integrar o crime organizado, as fileiras do crime. Mas, enfim, nesse caso do Lessa, eu acho que o uso da palavra herói, né, que é uma palavra que eu ouvi muito ao longo da minha carreira. Eu cansei de ouvir, muito antes do crime da Marielle, tá? Eu não comecei a ouvir sobre o Lessa porque depois que a Marielle foi morta, depois que o Lessa foi preso. Não, o Lessa era uma daquelas que sentava numa delegacia, né? O Lessa trabalhou na Polícia Civil durante muitos anos. E os policiais falavam, pô, cara, o cara em operação não tinha melhor, você tinha que ver o que ele fazia no alemão. Isso era algumas coisas que eram contadas com orgulho por pessoas que já tinham trabalhado com ele. E assim, de fato, o que aconteceu é que o Estado, né, enfim, uma política de segurança pública, e não eu não estou dizendo sobre um governo especificamente, não, porque eu acredito até que o Rio não tenha variado muito na sua estratégia de política de segurança pública ao longo dos últimos 30 anos, mas essa mesma política de segurança pública, esse mesmo Estado, deram a faca e o queijo na mão para o Lessa. O Lessa virou um criminoso porque o Estado formou ele para isso. Esse é o ponto de partida do livro. E como é que isso foi feito? Fechando os olhos para os crimes que ele cometia e incentivando o cara a cometer crime. Porque, enfim, se você elogia, se você promove, enfim, se os policiais são tratados como heróis, são os policiais que têm a carreira do Lessa, essa é a questão, né? Esses são os policiais que a polícia vê como modelo. E aí dá para entender, enfim, por que essa política de segurança dá errado. Ô, Rafael, existe aí um censo das milícias no Rio? Quantos são os milicianos? Quantas pessoas, né, elas mobilizam? Como é isso?
Vamos lá, essa pergunta é interessante. Eu já tentei fazer isso algumas vezes. Eu vou fazer isso, inclusive. É um projeto que a gente está desenvolvendo no jornal de trabalhar, enfim, com as informações do Ministério Público enfim, catalogar as milícias do Rio. Mas hoje a gente não tem um número preciso, até porque o momento atual é um momento muito complicado para fazer isso, né? Porque a gente tem um momento de fragmentação das milícias. No livro eu até proponho essa análise, enfim, histórica das milícias, dividido em três momentos, né? Um é o momento, primeira fase, a fase policial, depois a gente chega na fase de expansão, que é uma fase em que a milícia passa a mimetizar o tráfico, em que ex-traficantes, né, acabam chegando ao comando da milícia, da Liga da Justiça, e, enfim, depois da morte do ECO, o momento atual, depois de 2021, é um momento de fragmentação, em que a milícia, enfim, passa os acordos que, né, tornaram possível essa expansão da milícia pelo Estado, né, acordos sempre bilaterais. A milícia ela se expandiu pelo Estado, a milícia de Campo Grande fazendo acordos com líderes locais, na maioria deles policiais, e de eu te empresto homens e armas, você cuida da milícia localmente, você paga para mim depois. Basicamente foi assim que a milícia se expandiu pela Baixada Fluminense e pelo Estado. E esses acordos, depois da morte do ECO, que era o grande fiador, né, o cara que promoveu essa unificação da milícia no Rio, no entorno dele, isso acaba, e a gente está num momento de guerra interna da milícia em que vários grupos vão surgindo. Mas, enfim, para falar em geografia, o que eu acho mais fácil de entender, se a gente pegar o mapa do Rio, a milícia que começa ali, Campo Grande, Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz, né? E aí, e bairros vizinhos também, você vai pegar ali praticamente a Zona Oeste inteira. A milícia sai desses bairros, vai para a Zona Norte, em bairros próximos ali a Praça Seca, Quintino, Cascadura, e sobe para a Baixada Fluminense, pegando 9 municípios da Baixada e mais chegando até a Costa Verde. Então, sai ali de Santa Cruz, vai para a esquerda, para Itaguaí, sobe para Nova Iguaçu, sobe para Seropédica, sobe para Queimados, Caxias, Belfor Roxo e chega lá no final da Baixada Fluminense, a Mangaratiba e depois a Angra dos Reis. Isso sem contar do outro lado da ponte, né? São Gonçalo, Niterói e Maricá. A gente tem também milícia, enfim, grupos um pouco menos organizados, que eu ainda não chamaria de milícias, mas tem características mais próximas a grupos de extermínio também na região dos lagos, principalmente Saquarema e Rio das Ostras, mas, enfim, por conta da distância até geográfica, esses grupos não se organizaram e não se desenvolveram como as milícias do outro lado da ponte de Niterói. Mas, enfim, para falar do mapa das milícias, assim, é assim que se encontra hoje, mas essa questão do censo das milícias, eu espero que fique pronto até o fim do ano que vem, é no que a gente vai trabalhar no jornal. Eu me irrito um pouco com a cobertura das milícias, porque a gente fala muito em a milícia do Rio, né? E não é a milícia do Rio. O Rio tem as milícias. O Rio tem, enfim, mais de 100 grupos de milícias. Isso dá para falar com tranquilidade. São mais de 100 grupos de milícias no Rio. E essas milícias têm muito a ver com características locais, assim. Por exemplo, só Nova Iguaçu, Caxias. Nova Iguaçu hoje tem pelo menos 5, 6 grupos de milícias diferentes. Enfim. Ô, Rafael, Então, não, desculpe. Qual é a população, o Túlio comentou do Fogo Cruzado que fez, qual é a população que está submetida a essas milícias? hoje eles falam, o Fogo Cruzado fala em algo em torno de, se eu não me engano, são 4 ou 5 milhões de habitantes, alguma coisa nesse sentido, mas eu não sei ao certo, assim, É muita gente. Tá não, certo. é uma quantidade, assim, se você parar para pensar, é, é, se você parar para pensar no mapa do Rio, e isso é interessante, porque assim, e são regiões populosas, né? Você vai pegar a Zona Oeste, que é a região que concentra proporcionalmente, né, a maior população da capital. Você vai pegar a Baixada Fluminense, que hoje dá para dizer com tranquilidade que todos os municípios da Baixada Fluminense têm organizações ou
já com essa que dá para chamar de milícia, ou com grupos de extermínio já mais organizados, inclusive municípios onde isso não é onde a gente não fala muito nisso, como por exemplo Mesquita, Nilópolis, mas também tem milícias. Você tem milícia em São Gonçalo, que é também o município mais populoso do Rio, fora da capital. Então, assim, esse número de habitantes aí, se eu não me engano, eu lembro que em 2021 esse número, segundo o Fogo Cruzado, estava perto, e isso e aí é mais interessante a gente falar disso, porque enquanto o tráfico, o domínio geográfico está circunscrito às favelas, o controle das milícias ele se expande pelos bairros. Então, assim, não é um controle 100% armado. Você não tem que passar por uma barricada para chegar numa área de milícia. Então, assim, é um controle muito mais fluido. Então, você consegue dominar áreas muito mais amplas. E isso em Nova Iguaçu fica claro, assim. Nova Iguaçu, basicamente, a milícia domina praticamente o município inteiro. E várias milícias. Você passa de um bairro para outro e é um outro grupo, enfim. E esse número aqui, aí hoje eu acho, se eu não me engano, em 2021, não tenho certeza absoluta, mas acho que esse número chega ali em torno de 2 milhões de habitantes. Túlio, próximo é a sua? Muito bem. Então, Rafael, bom, eu sou da academia, a gente gosta de evidências robustas, né? Eu já vi muito essa história de que a segurança pública do Rio protege as milícias em detrimento do tráfico, por afinidade ideológica, por corrupção, enfim, pelos mais diversos motivos. Então, que eles fariam mais operações em áreas do tráfico, inclusive para enfraquecer o tráfico e facilitar depois a entrada da milícia, enfim, tem uma série de teorias aí, né? Mas, objetivamente, você pegar, alguém já quantificou isso, já fez um levantamento mais vamos dizer assim, científico, né? Se realmente não é aleatória onde a Polícia do Rio atua. O Sim. que você tem? Cara, isso é interessante. Aí a gente tem um debate interessante sobre a lógica das operações policiais, enfim, como operações policiais, enfim, como essa lógica de operações policiais poderia de alguma maneira afetar as milícias. Porque assim, o domínio das milícias é um domínio um pouco diferente do tráfico, é o que eu falei. Assim, você não tem um domínio armado. Se você fizer uma operação clássica BOP, modelo BOP do Rio, né? Caveirão, fuzil e tiroteio. Esse tipo de operação de domínio de favela, como eles fazem aqui no Rio, para e isso torna até a resposta do Estado mais cômoda, né? Olha, que o combate às milícias é um combate diferente, é literalmente assim que eles respondem quando a gente diz que, olha, isso é fato, tá? Operações policiais em áreas de tráfico são muito mais frequentes, em número muito maior do que em áreas de milícias. A gente já, enfim, já tem algumas reportagens que mostraram isso. No ano passado, ano retrasado, teve uma matéria grande do UOL que mostrou isso. A gente no jornal também já fez matéria mostrando isso. Mas, enfim, são grupos criminosos organizados que são diferentes. E também acho que precisam ser tratados de forma diferente. E aí é que vem como se combater a milícia, né? Essa é a pergunta. E qual é o arcabouço administrativo burocrático que o Estado tem para fazer frente a esse fenômeno, que é o maior fenômeno da área de segurança pública do Rio de Janeiro, inegavelmente, nos últimos 20 anos. Assim, em tese, era para gente, para eu estar falando aqui, no mundo ideal, que ao longo desses 20 anos, e depois da CPI das milícias, que foi há 15 anos, né, em 2008, o Estado, por conta desse novo ator na área, mudou a forma isso. Eu estou dizendo o que eu deveria estar respondendo, depois eu vou dar a resposta. Ou seja, criando novas delegacias, investindo na área de correção policial, criando órgãos de controle, enfim, eu queria estar aqui muito dizendo que a gente tem delegacias na Zona Oeste, delegacias na Baixada, delegacias em São Gonçalo do Litoral especializadas no combate às milícias, que a gente tem, falando de formação policial, né, que a gente tem policiais civis formados também para o combate às milícias, que a gente tem policiais militares também formados na área de contra-inteligência para trabalhar
fazendo o controle de seus próprios agentes, enfim, tem um investimento grande em correção na corregedoria, a corregedoria interna mais fortalecida e com uma corregedoria externa também fortalecida, enfim, nada disso existe, tá? O que aconteceu nos últimos 20 anos foi que todos os órgãos de controle, principalmente relacionados ao controle externo da atividade policial, tanto internos das corporações quanto internos, falam também de Ministério Público e outros órgãos de inteligência do Estado, todos eles foram esvaziados. É simples assim mesmo. Assim. Há 10 anos atrás, por exemplo, existia uma Corregedoria Geral Unificada que trabalhava processos administrativos fora das polícias. Não existe mais. Existia uma subsecretaria de inteligência criada pelo Beltrame, que era basicamente o Beltrame queria ter um cartório para investigar as polícias. Ele criou uma subsecretaria de inteligência que ele não queria chamar de subsecretaria de contra-inteligência, mas era basicamente o que a Cintia na época fazia, investigar as polícias. Não existe mais. Enfim, agora a promessa é que volte a existir, né, com a volta da Secretaria de Segurança. Nem a Secretaria de Segurança a gente passou a não ter por 2 anos. Contra delegacias que investigam milícia. O tráfico, facções do tráfico são investigadas por quase que todas as delegacias de polícia civil. As delegacias distritais investigam o tráfico de drogas. Se você tem a delegacia da minha área, você tem uma favela, ela investiga o tráfico da minha área. Então, você tem mais de 100 delegacias no Rio, mais de 100 delegacias investigando facções de tráfico. Enquanto tem uma delegacia que investiga a milícia, que é a DRAF. Se você for a 35DP, que é a delegacia de Campo Grande, e perguntar quantos inquéritos investigando a milícia local eles têm, você vai ter a resposta. Assim, o combate à milícia por delegacias distritais não existe, enfim, como também, de certa maneira, aqui no Rio, as delegacias distritais se tornaram, enfim, delegacias muito mais de acervo cartorário do que de investigação policial. Mas, enfim, esse é outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que o combate às milícias aqui no Rio, assim, nunca houve de fato, e eu não estou falando do governo atual só não, tá? Esse diagnóstico, o primeiro grande diagnóstico que foi feito das milícias foi a CPI, foi em 2008, então assim, era de se esperar que pós 2008 a gente tivesse um incremento nessa área de combate às milícias, né? Isso não aconteceu. Por outro lado, e aí é sobre o que eu me debruço no último capítulo do livro, dá para dizer hoje com tranquilidade e com um acervo probatório, eu posso dizer vasto, enfim, isso está exposto no livro, que as forças policiais contribuíram para o avanço das milícias pelo Estado. Tanto participando de invasões, isso de fato aconteceu, policiais fardados participando de invasões das milícias à comunidade de tráfico. Isso aconteceu em comunidades que eram dominadas pelo tráfico. Isso aconteceu em vários municípios, não estou falando de 1 ou 2, não. Isso aconteceu em Santa Cruz, na Zona Norte do Rio, tem investigações sobre isso, e eu exponho isso no livro. Isso aconteceu em Itaguaí, da mesma maneira que eu também exponho isso no livro, isso está documentado em inquéritos policiais. Então, assim, e também tem um outro ponto, chego agora a um terceiro ponto. Aqui no Rio a gente tem esse avanço das milícias, ao invés de ser considerado um ponto de atenção para os batalhões locais, para as delegacias, para onde a milícia estava se expandindo, muito pelo contrário. O que esse avanço gerou administrativamente para esses batalhões foram premiações no sistema de metas, porque a milícia entra no município, primeiro, no primeiro momento, os homicídios aumentam porque você tem a guerra, né, tráfico e milícia, no segundo momento, os homicídios caem. E os batalhões ganharam. A gente tem o batalhão de Campo Grande, o 35 BPM, ganhou ao longo de... O 35 BPM não. O batalhão de Santa Cruz, o 27º batalhão, ganhou ao longo de 3 ou 4 anos, enquanto a milícia estava se expandindo e invadindo favelas dominadas pelo tráfico dentro da sua área, ganhou alguns anos, alguns semestres, porque aqui é semestral, né? O sistema de metas ganhou durante semestres seguidos o batalhão como o melhor batalhão do Estado, o batalhão que mais meta bateu.
Então, assim, é óbvio que a maneira como o Estado. Isso também é uma amostra de como o olhar do Estado para esse fenômeno assim, nunca foi, de fato. Esse fenômeno nunca foi um objeto de interesse, de atenção do Estado, e por isso que a gente dá para falar, né? Enfim, é por isso que a gente vê essa situação de fracasso, e por isso também que a gente viu essa expansão nos últimos anos. Dado que o tempo já tá no limite, eu queria abrir para você, Rafael, espaço para você Beleza. fazer uma observação final, se você quiser, a respeito do. Beleza. Então, né, o livro, assim, o meu, isso é interessante, né? Apesar do nome do livro ser Milicianos, assim, o livro não é sobre milícia só, né? O livro é uma tentativa minha de falar sobre polícia e crime, sobre como a gente chegou nessa situação e sobre como seguindo os governos e uma política de segurança que sempre apostou no confronto, acabou levando à formação de criminosos. Até, enfim, o nome do livro é Miliciano justamente porque antes de milícia, né, ganhar esse nome, né, a gente, inclusive por conta de uma reportagem do Jornal Globo, no início ali dos anos 2000, é, era muito comum em processos relacionados à violência policial, processos judiciais, né, relacionados à violência policial, os policiais eram chamados de milicianos. Então, por isso eu escolhi chamar o livro assim. Mas o que eu quis mostrar era que muito mais do que essa questão dos agentes policiais formando milícias e tal ao longo dos últimos anos, é como essa política de segurança acabou armando e acabou dando mão de obra para o crime organizado como um todo. Facções do tráfico também, quadrilhas de traficantes de armas, o jogo do bicho, enfim, essa ideia, né, e isso é interessante, né? O livro tem uma conversa que acabou gerando, enfim, levando ao livro, foi uma conversa que eu tive com o Luiz Eduardo Soares, isso no processo de apuração ainda do livro, em que ele me falou uma coisa que enfim, levei isso muito ao longo do livro para montar ele, que quando a gente vê de fora, principalmente depois do Tropa de Elite, né, a gente do filme, a população como um todo vê a polícia, vê o trabalho policial muito de uma forma que em tese existiriam dois tipos de policiais, né? E no Tropa de Elite isso fica muito claro. O policial que mata e o policial corrupto. O policial que mata é o policial que mata. É o caveira, o policial do BOPE, que é o cara que é incorruptível, mas é truculento, é violento. E do outro lado teria a polícia corrupta, que é aquela polícia que não funciona. A polícia das viaturas, do cara que tira tira material da viatura para colocar no carro, enfim. Só que no fundo, na verdade, isso não existe. Essa divisão não existe. A polícia que mata é a polícia que corrompe. Esses dois fenômenos formam um ciclo, porque o policial que é autorizado a matar também é autorizado, no fim, a escolher não fazer e escolher trocar a vida por dinheiro, enfim. E aí esse fenômeno gera esse ciclo de impunidade e de corrupção. Então, assim, esse foi o raciocínio que me levou até o livro, né? É esse raciocínio que leva à formação de policiais como Lessa, como Adriano e como Batoré, como todos esses outros personagens que eu explorei no livro. Então, enfim, fica o convite aqui para quem se interessa pelo tema. O livro é um livro-reportagem, enfim, não. Eu sou repórter, então eu não me arvorei a fazer muitas análises. O livro é um livro muito mais é um trabalho muito mais de escavar mesmo para tentar tirar informações novas e que mostrem assim, para tentar fazer uma linha do tempo com a vida desses personagens, que a gente consiga sair ali dos anos 90 com a gratificação faroeste, chegar até hoje, né, com a expansão das milícias. Mas eu acho que
o meu objetivo com esse livro vai ser, eu vou considerar concluído se ele ao menos gerar esse debate, né, sobre as forças policiais, que a gente comece a pensar nas polícias não como a solução, mas primeiro como um problema. E a partir desse momento, quando a gente começar a pensar nas polícias como um problema, a gente possa começar a pensar em soluções. É isso. Rafael Soares, repórter especial do Jornal o Globo, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu tenho certeza, nossa, acho que é extensivo, os outros também acham, que o seu livro vai dar uma contribuição para a análise desse fenômeno que está em expansão, perigosamente em expansão, e cuja solução, cujo enfrentamento é uma coisa complexa que exigiria um outro programa como esse inteiro, só para se discutir eventuais políticas públicas de enfrentamento. Muito obrigado mais uma vez, obrigado, Eduardo, obrigado, Túlio, e obrigado a você que acompanhou esse programa até aqui. Até o próximo Diálogo no Espaço Democrático.